do Nakato, já pode colocar a Priscila Andrade aqui para mim. Por quê? Nakato falou que Dracena, por exemplo, vai ter que fechar, né? Fechou, a justiça determinou o fechamento. Outra cidade da região que tem um cenário bastante parecido é o de Penápolis, viu? Justiça mandou, prefeitura obedeceu. Em Penápolis, Priscila, nada de bar, nada de restaurante, nada então de salões de beleza, enfim, tudo fechado como antes, né, minha amiga? Bom dia. Isso mesmo, bom dia para você, Casa Grande, bom dia para você daí de casa. É o seguinte, uma vez que a justiça determina, não tem outra coisa para se fazer, tem que acatar, ponto final. Inclusive essas foram as palavras do prefeito de Penápolis, Célio de Oliveira, que disse aí quando recebeu essa notificação, essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que estava acontecendo com Penápolis? Penápolis estava vivendo como se já estivesse na fase 3. Então ele estava com o comércio funcionando, ele estava com restaurante, bares, salões de beleza, barbearia e mais. Eles também decidiram, dentro de uma deliberação interna do município, decidir ampliar até o horário. Eles não estavam funcionando com 4 horas no comércio, estavam funcionando com 6. Então estava andando muito bem disso dentro da liberação do município. Só que aí o Tribunal de Justiça de São Paulo, com o relator Márcio Bartoli, decidiu o seguinte: decidiu acatar o pedido da Procuradoria-Geral do Ministério Público de Penápolis, onde ele impetrou aquela ação direta de inconstitucionalidade. Essas palavrinhas são maravilhosas. Essa ação direta, uma ADI, significa em meias palavras. Como é que o município pode ultrapassar o que é pré-determinado pelo chefe do Estado? Então essa ADI, ela foi acatada pelo TJSP e aí a Prefeitura de Penápolis teve que correr atrás e já tirar da gaveta o decreto que suspende essas ações. Porque como o Rubens Nakato acabou de dizer, é um movimento que a gente tem visto aqui das prefeituras para poder voltar voltar o comércio, correto? Mas pensa o seguinte, estamos numa pandemia, então querendo voltar, só que tem 2 muletas. Você não pode usar só uma muleta, a muleta que estão se embasando não, mas a nossa cidade está estabilizada, os casos estão equilibrados, temos hospital de campanha, inclusive esta foi a defesa da Prefeitura de Penápolis. Só que a outra muleta que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu nós temos aqui os dados dos casos que estão ocorrendo, está aumentando o número de casos. Os números de leitos também já estão com uma porcentagem alta, 70% de ocupação. Não se pode pensar em voltar uma economia se você não tem se você está tendo um aumento de casos em função da aglomeração, são contraditórios. Tanto que o desembargador disse que é um descompasso a Prefeitura de Penápolis ter ampliado, já ter um funcionamento previsto como se fosse na fase 3, sendo que, estando na fase 2, ainda tem o número de casos. É uma balança que não se equilibra, que é um descompasso. Então, a partir de hoje, inclusive o decreto já vale ontem, mas o comércio já tem toda essa modificação. O comércio agora só vai poder abrir do meio-dia às 4 da tarde de segunda a sexta. E aos sábados, das 8h30 até meio-dia e 30. O pessoal em Penápolis pode acessar o site da Prefeitura, porque tem outros horários, o que compete aos sábados do Shopping Center, por exemplo, e também aos feriados. Domingo não abre nada, viu, Casagrande? Sabe que eu fico preocupado, que eu já falei aqui algumas vezes, Priscila, e vou voltar a falar com quem está em casa, é o seguinte: a gente sabe que tem a determinação, o Estado vem, faz o decreto e fala como vai funcionar. Aí vem a Prefeitura, que é ir contrária à decisão, e a Justiça vai barrar, gente. É inevitável que isso aconteça. É só você observar todo o histórico que já foi feito aí nos últimos meses aqui na região. Quantas vezes a Priscila veio aqui para falar de abre e fecha de comércio, para falar de abre e fecha de restaurante, para falar de abre e fecha de salão de beleza. O que a população aí, o poder público, as prefeituras da cidade e da região têm que entender é o seguinte: por trás dessas pessoas que estão lá brincando de abre e fecha, estão mães de família, pais de família. Então tem gente, por exemplo, que trabalha nesses estabelecimentos, que é dono de um pequeno estabelecimento, já está sofrendo com a falta de público, já está sofrendo com toda essa crise. Aí vem a notícia, vai abrir. O que a pessoa faz? Corre para quê? Se preparar para poder atender. Então faz estoque, compra produtos com dinheiro que não tem. Aí depois, Priscila, vem uma decisão como essa, que já é extremamente previsível. Essas pessoas que compraram materiais, muitas vezes têm que
fechar as portas. E muitos desses materiais acabam indo para o lixo. Dependendo do ramo de atuação, é coisa perecível, que vai estragar. Então, também tem que pensar nessa situação, também tem que pensar nessas pessoas. A economia tem que girar, é fundamental por causa da geração de empregos, mas também tem que pensar nessas pessoas que estão trabalhando ali, levantando cedo, dando um duro danado, tentando aí rebolar para conseguir dar uma solução e que ficam no meio disso. Então o consumidor está numa ponta, a prefeitura está em outra e o comerciante está aqui no meio, que está sofrendo bastante com isso. Por isso que as prefeituras têm que ter muita responsabilidade antes de mandar abrir, sendo que o poder público estadual já disse que é para ficar fechado. Enfim, vamos continuar aí acompanhando, monitorando, minha amiga, porque a coisa ainda vai dar muito pano para manga. Obrigado pela participação.